Olá, quinto ano! Hoje vamos estudar a página 62 a 65 do livro de Ciências. Ecossistema. Observe estes diferentes ambientes. Neles, podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, água, solo, luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em desertos e que se adaptam às características do lugar. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Com a escassez das chuvas, algumas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar e de deserto são exemplos de ecossistema. Em cada um deles percebemos a presença de elementos físicos, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Ecossistema é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, vivos, e fatores abióticos, não vivos, do ambiente. Um ecossistema se caracteriza pela interação dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas e etc. Observe diferentes tipos de ecossistema. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, é mais produtivo em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água e luz solar e à temperatura. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. A característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Depois de observar variedades de ecossistema, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor e a umidade, que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Destruição dos ecossistemas. No Brasil, atividades como a expansão da agricultura e da pecuária e a extração de madeira e minérios, bem como o crescimento das cidades, vem causando há décadas a destruição dos nossos ecossistemas. Quando falamos de problemas ambientais, estamos falando das agressões do ser humano ao meio ambiente. Essas agressões são de ordem política, econômica e cultural. Há muito tempo, os problemas ambientais brasileiros, principalmente a constante destruição de nossas reservas florestais, vêm sendo denunciados e são motivo de grande preocupação. Conhecendo os elementos que compõem o ambiente e a maneira como se relacionam,
podem ser adotadas várias medidas para preservá-lo. E para preservar essa biodiversidade é preciso, em primeiro lugar, que haja uma conscientização efetiva e responsável. Infelizmente, uma grande parte da sociedade ainda não observou a importância do meio ambiente para a sua sobrevivência. É fundamental que em cada segmento da sociedade e, em particular, cada cidadão tenha conhecimento dos problemas ambientais e participe das suas soluções. O interesse por essas questões vem crescendo diariamente em todas as partes do mundo. Diversos representantes da sociedade estão compreendendo que é preciso um esforço conjunto para preservar o ambiente na Terra e garantir a melhoria da qualidade de vida das populações.